Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você está aqui, é porque você também gosta, não é mesmo? E hoje nós vamos falar sobre pão tijolão versus pão panquecão. Isso aí, essa aula vai desmistificar uma série de informações e uma série de problemas que a gente tem. Todo mundo que faz pão, ou já fez pão tijolão, ou já fez pão panquecão, ou já fez os dois, ou ainda faz. E o objetivo dessa aula é ensinar você as causas, né? O que causa um pão tijolão e um pão panquecão? Para começar, né? O que é um pão tijolão e o que é um pão panquecão? Né? Depois a gente vai falar das causas desses pães e depois como prevenir o pão tijolão e o pão panquecão. Se você tiver no Instagram, você pode apertar o aviãozinho que está embaixo aí desse vídeo e mandar para seus amigos para eles assistirem essa aula agora, junto com você. E você já pode também curtir, você pode fazer comentário aí embaixo, escrever. Se você já fez pão tijolão, coloca pão tijolão. Se você já fez pão panquecão, escreve pão panquecão. Se você estiver no YouTube e ainda não curtiu esse vídeo, aproveita aí para curtir esse vídeo, se inscreva no meu canal se você não tiver inscrito e ative o sininho das notificações para você ser avisada ou avisado sempre que eu postar um vídeo novo ou quando eu estiver ao vivo. Isso você pode fazer no YouTube, beleza? Se você for meu aluno do curso Love Bakes ou minha aluna, coloca aí hashtag #soualuna ou então hashtag #soualuno. Vamos falar primeiro do pão tijolão, tá? O pão tijolão tem algumas características peculiares e eu vou falar essas características aqui para você agora. Anota, se você tiver um caderninho, melhor ainda, tá? Recomendo super que você anote tudo que eu vou falar nessa aula, porque aí você não vai esquecer. Quando você precisar falar, quem que a Ana estava falando de pão tijolão mesmo? Será que meu pão tijolão? Anota, porque aí você não vai esquecer. 5 características do pão tijolão. Pão tijolão pode ser conhecido também como arma de defesa pessoal, porque ele é tão pesado que se você mandar ele em alguém, você pode até matar. Tô falando sério, é muito perigoso. Primeira característica, ele é pesado pro tamanho, tá? Então, por exemplo, você faz um pão que tem esse volume aqui, né? Mas quando você pega, ele é muito pesado. Ele é igual um tijolo. O tijolo é pesado pro tamanho dele. O pão tijolão também é. Então, essa é a primeira característica, né? Por quê? Porque o pão tijolão, ele fica mais ou menos do tamanho que você colocou no forno. Ele não cresce direito, tá? Então, ele é pesado pro volume, pro tamanho dele, tá? Característica número 2, a casca vai ser extremamente dura. Sabe aquela casca que você vai morder e você não vai conseguir mastigar, que vai incomodar? Então, possivelmente essa casca extremamente dura também vai ser um pouco escura demais. Não vai ter uma cor muito bonita, tá? Vai ser meio fosca, não vai ser legal. Essas são as características da casca do pão tijolão. Número 3, o miolo do pão tijolão vai ser denso, vai ser pesado e às vezes ele vai ter uns buracos, tá? Esses buracos muitas pessoas confundem e acham que são alvéolos, né? Os famosos alvéolos. Não são. Esses buracos indicam miolo que não foi fermentado direito, um miolo que a gente chama de miolo de tolo, em inglês fool's crumb, tá? E eu desenhei aqui um miolo de tolo para você e vou mostrar para você. Esse aqui é o miolo de tolo, tá? Miolo de tolo tem algumas bolhas maiores e outras menores e ele é denso em volta das bolhas, tá? Então você tem aqueles alvéolos apertadinhos, muito apertados, e eles estão aqui, ó, em volta dessas bolhas grandes. E galera acha que é alvéolo, não é não. Esse é o famoso miolo de tolo e isso não é alvéolo, tá? Só falando. Beleza? Então, agora você já sabe.
O miolo de tolo, que é esse miolo aqui, ele é muito característico do pão tijolão, tá? Isso é que é importante você saber. Então, se o seu pão tá com essa característica de miolo, seu pão é um pão tijolão. E esse é um miolo de tolo, tá bom? Então, agora vamos continuar. Olha só, o que mais? Característica número 4 do pão tijolão. Normalmente, a parte interior, o miolo dele é úmido demais, tá? Não tem um sabor muito gostoso, tá? E ele perde a crocância. Mais importante, miolo muito úmido, perde a crocância, a casca sai do forno e já fica mole, esquisita, além de ficar muito dura, né? Então, essa é a característica número 4 do pão tijolão, tá? E a característica número 5 é super a ver com o sabor. O sabor não é complexo o suficiente, pode ter uma característica de cru. Você pode sentir um gosto meio que de farinha mesmo. Você não vai sentir um gosto maravilhoso, delicioso, né, que o pão de fermentação natural traz para você. Você vai sentir um gosto de pão cru, tá? E aí eu vou explicar por que essas coisas acontecem, tá? Mas antes disso, eu vou explicar para você 5 características do pão panquecão, que é também chamado de panquecão, ou ele também é um disco voador, ele tem um formato de disco voador. E esse eu vou desenhar aqui para você. Então agora que eu desenhei o pão panquecão, tá desenhado aqui, vou mostrar para você daqui a pouquinho. Vou falar para você as 5 características do pão panquecão, disco voador. Vamos lá. Número 1, formato de panqueca. Ele é um formato de panqueca. Não tem um bom salto de forno, né? O pão, quando ele tem um bom salto de forno, ele vai ficar num formato mais ou menos de iglu, né? E o pão panquecão, ele tem um formato de panqueca, ele não tem salto, tá? Ele espalha. Número 2, a casca é fina, a cor mais clara, mesmo quando ele fica muito tempo no forno. Você fala, gente, meu pão não muda de cor, meu pão tá espalhado, a casca tá muito clara, muito fina, e eu não tô entendendo, porque eu deixei ele no forno um tempão. Sabe por quê? Eu não vou falar por quê, mas eu vou falar que tem uma coisa que chama amido residual, que o pão panquecão não tem. Daqui a pouco eu vou falar por que então que ele vai ficar com a cor clara e não vai ficar, né, colorido, douradão, bonitão. Por falta do amido residual, tá? E isso vai acontecer por uma causa que eu vou explicar daqui a pouco. Mas a cor clara da casca vem pela falta do amido residual que é necessário para que a casca fique caramelizada, tá bom? E ela vai ser fina também, beleza? Também pela causa que eu vou explicar daqui a pouquinho. Número 3, o miolo do pão tem bolinhas pequenininhas, ele perde a estrutura, então ele vai ser bem uniforme, ele não vai ter a característica irregular, não vai ter alvéolos, não vai ter aquela estrutura linda que a gente busca quando a gente faz pão, ele vai ter aquelas bolinhas bem irregulares. E agora eu vou mostrar o desenho do pão panquecão para você. Olha o pão panquecão, tá vendo? Parece um disco voador, parece uma panqueca, não tem salto, tá? Então quando você corta a fatia, você percebe direitinho que ele não tem uma curva, né? Ele não parece um iglu, era para ele parecer um iglu, ele fica parecendo uma panqueca. E o miolo, as bolhas dele são bem regulares, tá vendo? Todas mais ou menos do mesmo tamanho e denso, não é um miolo leve e aerado, tá bom? Esse aqui é o pão panquecão, tá? Então, mais uma característica número 4 do pão panquecão é que às vezes ele fica meio seco por dentro, ele fica com uma textura mais ressecada, tá? E por último, número 5, às vezes ele fica muito ácido, né? E fica com um sabor assim avinagrado, desagradável, tá? Essas são 5 características principais do pão panquecão, pão disco voador, beleza? Ambos esses pães, tanto o panquecão quanto o tijolão, tem
um comprometimento de estrutura, tá? O tijolão tem excesso de estrutura, o panquecão falta de estrutura, mas os dois têm comprometimento na estrutura, tá? Eles acontecem por falta de conhecimento dos fundamentos da fermentação natural, tá? E também pela hidratação, pela fermentação e pela manipulação inadequadas, tá? Então, por isso que eu sempre falo, receita não te leva longe. O que vai te levar longe é conhecimento, fundamento, tá? Na internet a gente tem informação espalhada, receita é o que não falta, mas não vai te trazer o que você mais precisa, que é conhecimento. Não vai te ensinar a pensar pão, tá? Você precisa entender os fundamentos da fermentação natural, conhecer, tá? E saber também como hidratar, como fermentar e como manipular a sua massa de pão, tá bom? E agora eu quero saber, será que você já fez um pão tijolão? Se você já fez um pão tijolão, eu queria que você escrevesse a hashtag pedreiro, tá? É uma brincadeira, tá, gente? É só uma brincadeira. Então, se você já fez pão tijolão, você é considerado um pedreiro de mão cheia. E eu queria que você escrevesse a hashtag pedreiro, beleza? Eu já, se eu pudesse escrever aqui, eu já ia escrever pedreiro umas 100 vezes. Vamos lá, contem pra mim aí que eu quero saber. Só não fez pão tijolão quem nunca fez pão? Então, aos pedreiros de plantão, como que você pode prevenir o pão tijolão? 10 formas da gente prevenir o pão tijolão. Primeira coisa que você tem que fazer para você prevenir o pão tijolão é usar farinha branca. Por quê? Porque a farinha branca vai ter um maior potencial de formação de glúten, tá? Não estou falando tem que ser forte, tem que ser fraca. Só para de querer botar um monte de farinha integral no seu pão a princípio, quando você estiver aprendendo, tá? Quando você estiver aprendendo, use apenas farinha branca até você entender como funciona a fermentação, a estruturação, né? Como que você manipula uma massa adequadamente, e a farinha branca vai te ajudar nisso, tá? Então, assim, mesmo que você fale, mas eu não quero comer pão de farinha branca, porque a farinha branca não tem nutriente suficiente, concordo com você, não tem, mas é para aprender, para você aprender a lidar com uma massa de pão de fermentação natural, é melhor você começar com farinha branca, porque ela vai te ajudar a estruturar melhor a massa, tá? Número 2, conheça a farinha que você está usando, tá? Uma farinha mais forte vai ter um potencial maior de te dar um miolo mais aberto, desde que você saiba usá-la, né? Então, o que eu recomendo? O que eu recomendo, inclusive, aos meus alunos do curso Love Bakes, que é o meu curso online? Eu recomendo que eles comecem com farinhas brancas mais fracas até evoluírem para as farinhas mais fortes, tá? Meu curso é assim: primeiras receitas com farinhas brancas fracas em maiores quantidades, depois a gente vai aumentando a dificuldade e colocando farinhas mais fortes e com algumas outras coisas, incluindo recheios, tá? Se você está começando agora, você fala, vou fazer um pão 100% integral, cheio de recheio, seu pão vai virar um tijolão. Então, conheça a sua farinha, tá? Comece com farinhas mais fracas e evolua para as farinhas mais fortes, tá bom? Mais outra dica, número 3, cuidado com a água. Cuidado com a quantidade de água que você coloca na sua farinha. Você vai começar aos poucos, hidrata o seu pão aos poucos, tá? Vai colocando água aos pouquinhos e não coloque muita água, porque você ouviu falar na internet que quanto mais água você coloca, melhor vai ficar o seu pão. Cada farinha funciona de um jeito, cada farinha tem uma capacidade de tolerância à hidratação maior ou menor. Então, como farinha não é tudo igual,
a recomendação é cuidado com a água, hidrate a sua farinha adequadamente e aos poucos, tá bom? Mais outro, número 4, tenha um fermento bombadão. Isso aí, você precisa ter um levain forte que tenha a quantidade de leveduras suficientes para fermentarem o seu pão adequadamente. Se o seu levain é fraco, se ele vive na geladeira, você mal cuida dele, você tira, dá comidinha ali uma vez e faz um pão com ele, seu pão vai virar um tijolão. Por quê? Porque o seu fermento está fraco, tem pouca levedura. Para ele ter mais leveduras, você precisa deixar ele bem bombadão, bem fortão. E para isso você precisa cuidar muito dele, tá? Chegamos então ao fator 5, né? Que, vamos dizer assim, que pode te ajudar, na verdade, assim, a prevenir o pão tijolão. Número 5, fermente bem a sua massa de pão, né? Quando você fermenta uma massa adequadamente, vai evitar que ela tenha o quê? O miolo de tolo, aquele miolo que é fechado com alguns buracões, que galera jura que é alvéolo. Então, para você evitar esse tipo de miolo, você precisa fermentar a sua massa adequadamente, tá bom? Número 6, se você está começando agora e você ainda não tem uma noção de fermentação, pode ser que fermentar a sua massa somente em temperatura ambiente te ajude a ter um resultado melhor. As leveduras gostam de temperaturas mais quentinhas. Quando a gente matura a nossa massa na geladeira, né? Algumas fórmulas a gente tem essa opção e a gente faz isso até para melhorar a qualidade de sabor e a qualidade nutricional do pão, entre outras causas. Inclusive eu tenho um vídeo no meu YouTube sobre maturação a frio. Se você quiser depois assista esse vídeo, tá? Ele está disponível no meu YouTube. Mas se você tem dificuldade de fermentar a sua massa adequadamente, não conhece a temperatura da sua geladeira, é só você fermentá-la totalmente em temperatura ambiente, né? Então você vai modelar a sua massa, em vez de colocar para maturar na geladeira, você vai deixar ela em temperatura ambiente. E aí ela vai ficar lá e você vai ficar observando a massa e aí você vai assar sem ter que colocar na geladeira. Eu sou uma defensora da maturação a frio por vários motivos que eu vou contar para você no vídeo que está gravado no meu YouTube, mas nesse caso, no caso de quem está aprendendo, uma das coisas que pode te ajudar a não ter o miolo tijolão, o pão tijolão, é fermentar a sua massa totalmente em temperatura ambiente enquanto você estiver aprendendo, tá bom? Mais uma, número 7, vamos lá. Como que você pode prevenir o pão tijolão? Manipule a sua massa adequadamente, tá? Por quê? Porque aí você não compromete a estrutura interna da massa. Se você ficar lá batendo a massa, mexendo, empurrando, puxando, apertando, você vai comprometer a estrutura que foi criada durante o processo de fermentação, né? Então, na hora que você estiver manipulando a massa, você tem que fazer as dobras da forma correta, você tem que modelar da forma correta, transportar a massa para o cesto da forma correta, né? Você tem que também, na hora de tirar a massa do cesto, saber como tirar. Você tem que fazer um tanto de coisa certa. A manipulação da massa é muito importante para prevenir o pão tijolão, tá? Número 8, modele a massa com cuidado. Tá vendo por que é importante? Também tem a ver com manipulação, não é? Quando a gente modela a nossa massa com cuidado, a gente evita danificar os alvéolos e as bolinhas e a estrutura da massa que foi adquirida durante horas e horas de fermentação. Então, para você saber como modelar a sua massa, se você é aluno do meu curso, lá tem tudo muito detalhado para você. Se você não é aluno do meu curso, procure no meu YouTube vídeos de modelagem e no meu Instagram também. No meu Instagram você vai ter que rolar bastante ali para baixo, porque tem muito post, mas você vai encontrar vídeos de modelagem no meu Instagram também, tá? É só você procurar. Número 9, mais uma forma de você prevenir o pão tijolão é observando a massa. Observar, olhar. Uma das coisas mais legais da gente fazer pão é que a gente aprende a ficar conectado com o momento presente, certo? E uma das coisas que a gente treina é a nossa observação, né? Nossa capacidade de observar as nuances, os detalhes. Então você vai olhar para sua massa
de hora em hora e ver como que ela está se transformando, tá? Você pode fazer o teste do dedo. Se você não sabe o que é teste do dedo, procura o teste do dedo no meu YouTube ou no meu Instagram. No curso também tem, para os alunos do curso, tem no teste do dedo no curso também. Você pode fazer o teste do dedo para você sentir a massa, mas não deixe de observar também e anota todas essas observações à medida que o tempo for passando. E, por último, número 10, né? Use vapor no forno na hora de assar ou asse numa panela de ferro. Por quê? Porque o vapor que é formado quando o pão está dentro da panela de ferro tampada ou quando a gente faz vapor no forno, né, ele é essencial para promover o salto de forno. Se você não usa vapor e está fazendo um pão rústico, que é o pão de farinha, água e sal, o pão vai parar de crescer quando a casca secar, porque o forno é quente. Então, se não tem vapor, quando você coloca aquela massa no forno, passa 2-3 minutos, a casca já começa a secar. O vapor vai prevenir que a casca seque rápido e vai ajudar a promover o salto no forno. Por isso que muitos de nós usamos panelas no nosso forno caseiro, porque a panela vai segurar esse vapor nos primeiros 15 minutos, mais ou menos, de cozimento, nos primeiros 10 a 15 minutos de cozimento, e esse vapor é que vai ajudar a promover o salto no forno, tá? Isso faz toda a diferença. Quando eu não sabia disso, os meus pães não cresciam direito, mesmo tendo sido fermentados, né, super bem. E aí eu tinha pão tijolão porque eu não tinha feito vapor no meu forno, tá? É muito simples você ter um forno que vai te dar um pão com características profissionais. É você usar uma panela de ferro, tá? Se você quiser saber mais sobre isso, adivinha, no meu YouTube tem vídeo sobre como assar pães com sucesso no seu forno caseiro, e aí você vai ver um monte de opção que eu dou nesse vídeo. Procura lá que você vai achar, tá bom? Então, essas são as 10 formas que vão te ajudar a prevenir o pão tijolão, tá? Vou dar um recado importante, você chegou aqui agora, você está no YouTube e ainda não curtiu esse vídeo, pode dar um joinha aí se você estiver gostando, dá um like aí, quero ver galera dando like nesse vídeo e se inscreva no canal se você não tiver inscrito, ative o sininho das notificações se você não tiver ativado, porque às vezes você se inscreveu no meu YouTube e não ativou o sininho das notificações, aí você não vai saber quando eu entrar ao vivo ou quando eu postar vídeo novo, tá? Mas se você ativar o sininho, você vai saber. Então, aproveita aí, se você está assistindo essa aula agora, aproveita e já deixa o seu like aí no YouTube e se inscreva, tá bom? E se você estiver no Instagram, aperta um aviãozinho que tem aí embaixo e chama seus amigos. Escolhe aí 2 ou 3 melhores amigos, né? E manda esse vídeo para os seus amigos que adorariam conhecer mais sobre pão de fermentação natural e nos acompanhar aqui no canal, porque sempre tem muito conteúdo para você, viu? Então é isso aí, vamos continuar. Agora eu quero saber, você já fez um pão panquecão? Se você já fez um pão panquecão, você vai colocar a hashtag crepe Suzette, porque o seu pão parece um crepe, uma panqueca deliciosa. E sabe o que acontece se a gente fez crepe Suzette? A gente tem que aprender. Isso significa que a gente precisa de mais conhecimento, né? Mais uma vez, receitinha de internet não vai te resolver. Receita não é milagrosa, gente. O que é milagroso, o que é transformador e o que Francis Bacon falava aí que eu adoro, conhecimento é poder, tá? Quando você tem conhecimento, você tem poder. Receita não é conhecimento, receita é informação. Conhecimento tem valor, demora, a gente tem que estudar, a gente tem que praticar e aplicar, tá? Então, conhecimento é poder. Vamos trabalhar com essa mentalidade aqui. E agora eu vou te ensinar como que você vai prevenir o pão panquecão, né? O pão crepe Suzette, o pão disco voador. Bora lá! Como que eu vou prevenir o pão panquecão? Número 1, cuidado com o excesso de água. Adicione a água aos poucos. Quando a gente coloca água demais numa farinha que não aguenta água, o
que vai acontecer? Nossa massa vai ficar pegajosa, não vai estruturar, e aí a gente vai ter uma panqueca na hora que a gente for assar o pão, né? Então, mais uma vez, cuidado com o excesso de água, tá? Número 2, conheça sua farinha. Isso! Para eu prevenir um pão panquecão, eu também preciso conhecer a minha farinha, tá? Aprenda a ler o rótulo da farinha e experimente hidratações diferentes com a mesma farinha. Então, se você tem uma farinha lá que você não conhece, você coloca um pouquinho de água, coloca um pouquinho mais e coloca outro pouquinho mais. Faz 3 pães diferentes, vê qual que vai te dar um resultado melhor, né? Aprenda a ler o rótulo da farinha para você entender quanto de proteína essa farinha tem. Muita gente não sabe ler o rótulo. Se você é aluno do meu curso, no bônus número 1 do curso tem um teste incrível de farinhas para você ver, e aí você vai aprender a ler o rótulo de farinhas. Se você não é aluno do meu curso, tem um vídeo que fala assim, quase tudo que você queria saber sobre farinhas no meu YouTube. É só você procurar e você vai aprender a ler o rótulo de farinha, e você vai aprender um monte de coisa sobre farinha também. E se você é aluno do meu curso e não viu esse vídeo, veja esse vídeo, porque ele é muito bom e é um excelente complemento ao conteúdo do curso Love Bakes, tá bom? Número 3, mistura, tá? Na hora da mistura, na hora que você vai colocar lá farinha, água, sal, fermento, na dúvida, não sove. Você tá falando aqui de pão de fermentação natural longa. Esse pão, na verdade, ele não precisa de sova, como eu ensino aos meus alunos do curso, tá? Então, na dúvida, mas eu tenho uma batedeira, eu quero sovar. Na dúvida, não sove. Mexa a sua massa na hora da mistura com delicadeza. Isso vai fazer diferença e vai te ajudar a prevenir um pão panquecão, tá? Por quê? Porque a massa pode correr o risco de desestruturar completamente no começo, bem na hora da mistura, se você sovar e não souber o que você está fazendo. Se você quiser aprender mais sobre sova, adivinha? No meu YouTube tem um vídeo sobre sova, né? Então dá uma olhada nesses vídeos. O meu YouTube cheio, tem dezenas, centenas de vídeos super explicativos para você, tá bom? Mais uma coisa que você pode fazer para prevenir o pão panquecão. Você tem que tomar cuidado com a manipulação da massa durante a fermentação, tá? Então, a gente faz dobras, né, e tudo mais, mas a gente tem que saber como que a gente dobra essa massa, como que a gente manipula a massa adequadamente para a gente não manipular em excesso ou inadequadamente, porque o excesso de manipulação, a manipulação inadequada, isso aí vai causar o quê? Problemas de estrutura. E o pão panquecão é um pão que tem falta de estrutura, certo? Então você precisa saber manipular a sua massa adequadamente durante o processo de fermentação. Número 5. Esse é um erro que, assim, cara, eu cometia direto quando eu comecei a fazer pão. Evite o excesso de dobras, tá? Em vez de ajudar, o excesso de dobras vai atrapalhar a estruturação da sua massa. Galera chega e fala assim, eu vou fazer, em vez de fazer 4 séries de dobras, eu vou fazer 8, e aí em vez de fazer as dobras mais espaçadas, vou fazer menos espaçadas. Cara, não faz isso. Quanto mais dobra, quanto mais você mexe na sua massa, vai chegar num ponto que a dobra vai desestruturar a sua massa e vai atrapalhar, comprometer o resultado final. Então o excesso de dobras é ruim e evite esse excesso de dobras na hora que você estiver fazendo o seu pão, porque isso vai te ajudar a prevenir o pão panquecão, tá? Número 6, na hora de modelar, você precisa também cuidado com excesso de manipulação, tá? E também você precisa modelar adequadamente para ajudar a estruturar a sua massa, tá? No meu YouTube, no meu Instagram, tem vídeos de modelagem, é só você, no meu Instagram, você tem que dar uma boa rolada para achar esses vídeos, e no meu YouTube você procura, entra lá, Ana Ricci Love Bakes, e aí você vai achar vídeos em que eu ensino alguns tipos de modelagem. E claro, no meu curso online tem vários, tá bom? Vamos lá, o que mais? Número 7. Atenção na hora de transferir a massa para o cesto. Então depois que você modelou, cuidado na hora de transferir a massa para o cesto. E aí, depois que a massa fermentou no cesto, cuidado na hora de tirar a massa do cesto. E cuidado na hora de fazer o seu corte. E também cuidado, né,
na hora de transferir essa massa para o forno. Tudo isso pode danificar a sua estrutura interna e isso vai atrapalhar e pode fazer o seu pão virar um panquecão, tá bom? Mais um, número 8, olha só. O excesso de fermentação vai te dar o quê? Um pão panquecão, tá? Então você precisa conhecer o seu fermento natural e você precisa entender, compreender os fatores que vão afetar a fermentação da sua massa, tá? Eu tenho vários vídeos no meu YouTube que vão te explicar os fatores que afetam a fermentação, porque o seu fermento e a sua massa de pão são totalmente vulneráveis a esses fatores. Então, se está frio, se está calor, se usou muita água, se não usou, se usou farinha integral, se usou farinha branca, um monte de coisa vai afetar a fermentação do seu pão. Se você não souber isso, e se você falar, eu vou colocar mais farinha integral nessa massa, um monte de coisa vai acontecer com a sua massa, porque você colocou farinha integral, muitas coisas mesmo. E aí a sua massa ela pode sim virar um panquecão, né? Então você precisa conhecer os fatores que afetam a fermentação e sim, conhecer o seu fermento natural, tá? Sem isso, você não vai deixar de ter pão panquecão. Número 9, aprenda a observar os sinais que a sua massa te dá, né? De novo eu falo que a observação é um dos grandes presentes, o aprendizado, né, da observação é um dos grandes presentes que a gente ganha quando a gente entra aí por esse caminho do pão de fermentação natural, né? A gente aprende a observar e o relógio precisa ser usado como um guia, mas ele é uma referência, ele não é o cara que vai falar, beleza, meia hora faz isso, meia hora faz isso, a não ser que você esteja controlando os outros fatores. Se você está trabalhando com temperatura de massa controlada, com a hidratação adequada, né? Aí sim você tem como prever no relógio. Mas se você está lidando com uma série de outros fatores que não estão sob controle, o relógio é um guia. E mesmo assim, mesmo que você esteja trabalhando com temperatura de massa adequada, com temperatura ambiente adequada, com hidratação certinha, tudo mais, você tem que observar a sua massa, tá? Então o relógio é seu aliado, mas ele não dita todas as suas ações. Aprenda a observar a sua massa, tá? E não tenha medo de testar tempos diferentes de fermentação. É só testando tempos diferentes que a gente aprende a entender qual é o melhor tempo para nossa massa de pão, tá? O único jeito de você saber é testando, tá? Não tenha medo. O pior que pode acontecer é não ficar tão bom. E aí você já sabe e não vai fazer isso de novo da próxima vez. Beleza? Número 10. Você pode, para evitar o pão panquecão, você pode fazer o teste do dedo a cada hora depois que você modelar a sua massa, né? E se você não sabe como faz o teste do dedo, assista no meu YouTube ou no meu Instagram vídeos que eu explico o teste do dedo, tá bom? É importante usar esse teste como um dos indicadores de boa fermentação, não é o único, mas ele é um dos, e é legal você aprender a entender, a sentir a sua massa quando ela tá lá fermentando antes de entrar para o forno. E o teste do dedo, se a sua massa estiver em temperatura ambiente, ele vai te ajudar nisso, tá bom? 10 fatores que vão te ajudar a prevenir o pão panquecão. E vamos lá, agora você acha que a aula acabou? Não acabou não, ainda tem mais, olha só. Eu queria compartilhar com você 5 aprendizados, né, dessa aula de hoje, tá? Primeira coisa, primeiro aprendizado, que é muito importante, que eu vejo muitos meus alunos sofrendo, eles entram no curso tão ansiosos, querendo aprender, eu acho isso muito lindo, mas a gente precisa aceitar que a gente tem que aprender. O miolo leve e aerado é uma consequência do aprendizado, tá? Então, o que você tem que fazer? Estudar, praticar. Busque um método confiável. Tô falando método, não tô falando receita, né? Busque um método confiável. Faça um curso, né? Meus alunos já estão fazendo um curso, mas se você nunca fez curso e quer realmente melhorar os seus pães de fermentação natural, recomendo que faça um curso de um método que tenha um método confiável para que você aprenda a conhecer
a fermentação natural e a entender como aplicar um método que seja replicável para qualquer outra receita que você for fazer. Então, o miolo leve e aerado é consequência do aprendizado, tá? A resposta para esse miolo não está em receitas de internet, está em conhecimento, tá bom? Outro ponto, você precisa entender que no pão de fermentação natural, tudo é conectado. O pão, ele não é assim, ah não, se eu tiver a receita perfeita, meu pão vai ficar perfeito. Ah não, se eu usar aquela farinha ali, meu pão vai ficar perfeito. Ah não, ó, é só trocar essa água aqui que meu pão vai ficar perfeito. Se eu tiver aquela panela maravilhosa ou o forno mais top do mundo, meu pão vai ficar perfeito. Não existe um culpado ou um motivo somente para o seu pão sair perfeito. O pão é um conjunto de fatores que juntos deram certo, né? E para você conseguir fazer com que isso aconteça, você precisa de conhecimento e você precisa entender, né, que o pão ele é conectado, tudo nele é conectado, tá? Todas as transformações que acontecem dentro de uma receita de pão de fermentação natural são conectadas com o ambiente, com o seu conhecimento, com aquele momento, com os ingredientes, tudo junto. Não tem um fator, tá bom? Mais um aprendizado de hoje. Procure aprender, apreender os conhecimentos e aplicar hipóteses enquanto você estiver fazendo pão. O que é isso? É você estudar, entender o que você está estudando e testar, né? Aí você fala, então hoje meu objetivo é testar esta farinha. Vou usar a mesma receita que eu sempre fiz, mas eu vou testar essa farinha. Aí da outra vez, aí você vai anotar tudo. Você vai estudar, aí você vai colocar a mão na massa, e aí você vai ver o que deu, né? Você vai avaliar, tirar conclusões. Isso que é testar hipóteses, é brincar mesmo de ser um cientista, né? Eu acho que é muito legal isso, né? Eu adoro fazer isso, por isso que eu anoto tudo que eu faço, e eu recomendo os meus alunos anotarem também, e testar uma coisa de cada vez, tá bom? Recomendo que você repita as receitas, tá? Várias e várias vezes, até você ficar satisfeito, tá? Não fica achando que se você só fizer uma receita por muito tempo, você não é um padeiro. Cara, é muito melhor você saber fazer uma receita muito bem feita do que ficar tentando fazer 50 receitas mal feitas, né? Então, o objetivo de testar a receita, de pegar uma receita e ficar testando e repetindo, é que você vai conseguir entender muito melhor aquela mistura de ingredientes e aí você vai conseguir evoluir. Nenhuma receita de pão, a fórmula pode ser a mesma, mas cada vez que você for fazer, ela pode mudar dependendo do seu ambiente, dependendo da farinha que você está usando, dependendo da quantidade de água que você usa, dependendo do seu forno, dependendo da temperatura, dependendo da umidade, tudo pode mudar, mesmo você usando a mesma receita. Então o que eu recomendo, escolha uma farinha, escolha uma fórmula e pratique, repita um monte de vezes até você melhorar, né? E vai melhorando a cada fornada, porque é esse o objetivo, a cada fornada um aprendizado, tá? Número 4, aprendizado número 4, tem a ver com isso. Tenha paciência, aprenda a ser paciente com quem? Com você mesmo, né? Quando a gente faz pão, a gente é a gente e o pão. E se a gente perde a paciência, a gente está perdendo a paciência com a gente mesmo. Então, aprenda a ter paciência com você mesmo, deixa o pão te ensinar, né? Às vezes a gente acha que sabe tudo e tal, de repente o pão vai lá e mostra pra gente que a gente não sabe, tá tudo bem, né? O mais importante, aprenda a ter essa paciência com você mesmo, aceite seus erros, aceite seus acertos, valorize o seu aprendizado. O mais importante é isso. Se o seu objetivo é aprender, valorize cada fornada e cada aprendizado que veio de cada fornada, tá? E número 5, aprendizado número 5, faça tudo com amor, porque o amor assa e fazer pão é massa. É isso aí, gente. Quando a gente faz o nosso trabalho com amor, a gente sempre tem resultados positivos. Mesmo que não saia exatamente do jeito que a gente queria, né? A gente vai ter pelo menos um aprendizado, né? Se a gente erra, a gente aprende. Os erros são degraus para o sucesso, tá? Nós aprendemos a andar engatinhando, rastejando,
desequilibrando para depois a gente aprender a andar. Com pão não é diferente, tá? Se você está começando agora, não se desencoraje porque você errou, tá? Faça tudo com amor, porque você vai aprender sim. Quando você tem conhecimento e você tem dedicação, você vai aprender, especialmente quando você faz com amor. E é por isso que eu falo, né, que o amor assa e fazer pão é massa. Que é, né, gente? E se você estiver no YouTube e até agora não deixou um like para esse vídeo, deixa um like aí para você me ajudar, né? O YouTube gosta quando a gente tem interação. Então deixa um like, faz um comentário, conta pra mim, né? O que você achou desse vídeo? Pra mim é muito importante saber. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, pode me mandar essa sugestão na mensagem privada do Instagram, porque eu acato as sugestões de vocês, né? Eu crio conteúdo para ajudar vocês. Então, se vocês quiserem sugerir conteúdo para eu fazer live, pode sugerir que eu vou ficar muito feliz, tá? Se você estiver no Instagram e você quiser, pode mandar também, aperta o aviãozinho aí, manda esse vídeo para um amigo, ou então marca um amigo nos comentários para ele ver esse vídeo, tá? E é isso aí, gente. Estou muito feliz, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. E eu espero você numa próxima aula. Um beijo. Tchau!